Quando lavar as mãos não é a melhor opção. Vamos ver? Diferentemente dos tempos atuais, a expressão lavar as mãos, nos tempos de Jesus, não era uma questão de higiene, mas uma expressão ou atitude de quem não queria se envolver em algum caso litigioso para não se comprometer, como no caso de um homicídio, alguma coisa assim. Então a pessoa lavava as mãos, dizendo, olha, eu estou inocente em relação a essa questão. Foi exatamente isso que Pilatos, lembra dele? Pois é, Pilatos fez no julgamento de Jesus. Ele lavou as mãos, como diz o texto que eu vou ler abaixo. Confere comigo, Mateus capítulo 22, versículos 17 a 26. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado! Responderam todos. Que mal fez ele? Continuou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado! Porque antes eles tinham pedido para que se soltasse Barrabás, né? Mas, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco, ou seja, decidam aí vocês. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ou seja, amados, Pilatos ele quis se eximir da culpa do sangue de Jesus, mas ele tinha o poder de inocentá-lo, porque Pilatos era quem estava julgando ali a causa. Ele ali não tinha como ficar isento disso. Ou ele condenava ou ele absolvia, mas ele abriu mão. No caso ali, era como se estivesse autorizando a crucificação. Mas esse texto mostra uma das cenas mais covardes que há na Bíblia, né? Como eu citei. Estava nas mãos de Pilatos decidir o futuro de Jesus, mas ele preferiu então o que o povo quis. Paralela a essa situação, por outro lado, nós vemos em Deuteronômio capítulo 21, versículos de 1 a 9, a descrição de um ritual semelhante no sentido de declarar a inocência de algum envolvido na morte de alguém cujo autor não se sabe quem era, não se sabia quem era. Portanto, parece que Pilatos conhecia essa prática, pois era comum entre o povo de Israel. E até hoje a gente fala, olha, eu lavo as minhas mãos, isso aí, né? Então a prática vem disso aí, ela tem um precedente bíblico. Quando os líderes do povo não sabiam quem era o culpado por algum homicídio, eles utilizavam essa prática para dizer, nós somos inocentes, não sabemos quem fez isso. Essa prática está descrita na orientação de Deus em Deuteronômio capítulo 21, versículos de 1 a 9. Acompanhe a leitura comigo. Quando na terra que o Senhor teu Deus te der para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado arado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão, as nossas mãos não derramaram esse sangue e os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Agora, amado, de modo paralelo, nota-se claramente que não era esse o caso de Pilatos, embora ele fizesse o mesmo ritual, um ritual parecido, né, para dizer, estou livre do sangue, sou inocente do sangue deste homem. Mas como ele poderia considerar-se inocente? Afinal, ele condenou Jesus sabendo quem ele era, porque ele mesmo disse, olha, não vejo nele crime algum. O próprio Pilatos
estava convencido de que Jesus era inocente. Ele foi alertado pela esposa também a não se envolver na causa, pois Jesus era justo, né? A esposa de Pilatos teve um sonho e relatou para Pilatos e falou para ele: Pilatos, não se envolva com a causa desse justo, porque muitos sofriam em sonhos por causa dele. Mas mesmo assim, Pilatos, cuja autoridade o qualificava para soltar e inocentar Jesus, o que ele preferiu fazer? Preferiu açoitá-lo. E não resistindo ao clamor do povo, soltou um assassino, condenando Jesus à morte. Pilatos, embora tenha lavado as suas mãos, sua alma continuava suja, suja com o sangue de um justo. Mas agora, amados, o que essa experiência de Pilatos nos ensina? Veja bem, Pilatos estava diante de uma importante decisão, talvez a decisão mais importante da sua vida. Ou ele faria o que era correto e justo, mesmo contrariando a opinião pública, ou faria a vontade do seu público, cometendo a maior injustiça. Agora, eventualmente nos encontramos também em situações em que temos que decidir entre agradar as pessoas, mesmo que seja errado, ou fazer o que é certo, mesmo que sejamos reprovados por elas. Pilatos decidiu agradar as pessoas, decidiu fazer a vontade do povo. Ele decidiu manter seu status de amigo de César. Ele foi aplaudido pelo povo à sua volta pela decisão que tomou, mas por dentro ele sabia o que deveria ter feito. Sua consciência gritava mais forte do que os aplausos por ter condenado um justo. Porque, amados, uma coisa da qual a gente não pode fugir é da nossa própria consciência. Você pode mentir para muita gente, você pode enganar muita gente, mas você não pode enganar-se a si mesmo, você não pode sabotar a sua própria consciência. Mas, continuando, na cena da crucificação, assim que Jesus deu o seu último suspiro, um soldado romano de alta posição admitiu o erro e a multidão que presenciava o horrendo espetáculo também lamentava em soluços. Ou seja, a própria multidão que lá estava, vendo que o céu se escureceu e teve todo um desdobramento meio sinistro ali. Mas ouça o que diz o texto a respeito disso. Lucas capítulo 23, 47 e 48. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. O próprio centurião que participou da crucificação ali reconheceu que Jesus foi injustiçado. E todas as multidões reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Que cena trágica, né? Toda vez que eu leio essa parte da história de Jesus, é difícil não chorar. Mas, por outro lado, eu sei que ele ressuscitou, ele precisava passar por isso para poder vencer a morte. Jesus precisava morrer para poder vencer a morte. E ele morreu pelos nossos pecados. Mas continuando aqui, amados, olha só. Hoje nós estamos diante de novos cenários. Jesus venceu a morte, né? Ele ressuscitou dentre os mortos e depois disso ele formou a grande comissão da qual hoje eu e você fazemos parte. Assim como ele disse para os discípulos: agora vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha só, amados, hoje nós temos uma mensagem importante a pregar, temos um testemunho a dar. A eternidade de muitas pessoas à nossa volta depende dessa mensagem, mas assim como Pilatos, nós também podemos decidir. Ou nos colocamos como testemunhas da vitória de Jesus na cruz, ou deixamos que as pessoas partam para a eternidade sem conhecê-lo. E nós já sabemos no que tudo isso dá, no que tudo isso leva. Eu já tomei minha decisão. E você? O que vai decidir? Decida pelo que é justo, ainda que ninguém te ouça. Pois quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que houve no meio deles um profeta. Foi essa palavra que Deus falou para Ezequiel, e está falando para nós hoje também. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, pois haverá tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça e se recusarão a dar ouvidos
a verdade entregando-se a fábulas, mas tu cumpra cabalmente o teu ministério. Essa é a palavra de Deus para nós nesses tempos, amados. Então nós precisamos fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E para encerrar, isso me fez lembrar dos moravianos. Na época dos grandes avivamentos, tem a história dos morávios, em que 2 jovens moravianos souberam que numa ilha próxima ali haviam mais de 3.000 escravos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E aqueles morávios, então, eles conversando com os pais, com os pastores, e eles estavam decididos e resolvidos, eram jovens. E eles partiram para aquela ilha para se venderem como escravos. Eles se tornariam escravos naquela ilha, com um único objetivo: tornar Jesus real para aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando eles estavam partindo no navio para aquela ilha, estava toda a igreja ali, a família, o pastor, né, ali, estava todo mundo ali na praia, na despedida. Então eles, já dentro do navio, eles bradaram de uma maneira assim, muito convincente, dizendo que o Cordeiro receba das nossas mãos o sacrifício do penoso trabalho da sua alma. E assim, amados, eles partiram e nunca mais foram vistos. Mas você sabe uma coisa? O Evangelho foi pregado naquela ilha. Mas Deus está nos desafiando hoje. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu teria essa coragem? Porque é fácil falar aqui no YouTube, entre você, né? Não corro nenhum risco, tá tudo gostoso aqui, né? É fácil eu transmitir essa mensagem para você. Mas, amados, há um desafio que Deus espera que nós abracemos. Porque o apóstolo Paulo dizia: em nada eu considero minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o ministério para o qual fui chamado. E Paulo morreu decapitado. Muitos dos discípulos de Jesus, amados, foram mortos por causa do Evangelho. E hoje nós não somos perseguidos. O máximo que podem é a gente ser ridicularizado na faculdade, ser ridicularizado pelas pessoas, ser xingado. Isso é o máximo, né? Em comparação com uma alma que nós ganhamos por Jesus, amados, vale a pena o risco. Porque tem muitos lugares aí que as pessoas estão dando a vida pelo Evangelho. Nós ainda não chegamos nesse ponto, né? Aqui no Brasil ainda não. Eu não sei se um dia chegaremos a enfrentar isso, mas eu oro a Deus que se um dia isso acontecer, que eu esteja preparado. Mas enfim, encerrando aqui essa matéria, que Deus te abençoe, que Deus nos use para esta geração tão carente de referenciais, tão carente da verdadeira notícia, né? Um contexto em que há tantas notícias falsas, tantas fake news, tantas igrejas pregando o que Jesus não mandou pregar, fazendo o que Jesus não mandou fazer. Mas Ele espera que, no mínimo, nós tornemos a mensagem do Evangelho uma realidade na vida das pessoas. Jesus morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois é, nessa geração Ele conta comigo e com você. Amém? Não vou me estender mais, tá? Dá vontade de falar mais coisa, mas é só isso que eu queria compartilhar com você, né? Vamos continuar lutando, né? Combatendo o bom combate, militando a boa milícia da fé, porque há recompensa, amado. Ninguém que tenha posto a mão no arado, ninguém que tenha seguido a Jesus, querido, vai ficar sem o bônus da decisão que tomou. Mas nós temos que tomar a melhor decisão. A melhor decisão, não importa o quanto ela vai nos custar, porque na verdade o preço dessa decisão já foi pago. Jesus morreu por nós e ressuscitou. Essa é a mensagem, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Será chamado por Deus, sabe como? De filho. De filho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.